se espelhem e se inspirem nele, tá? Então, é um advogado que, aonde chega, ele é reconhecido pela sua bagagem, por toda a sua história que tem no plenário. Bom, dito isso, eu queria aproveitar toda essa experiência de doutor Tilson Santana. Vamos fazer uma live leve, no momento em que Pois ele vai não. trazer aí as suas experiências ao longo de 54 anos de carreira, vai trazer também alguns casos emblemáticos, meu tio. Eu quero que o senhor traga aqui os casos que o senhor lembra, que o senhor atuou, É. que tiveram repercussão aí geral, que todos nós ficamos sabendo aí. Então, são inúmeras atuações. Obviamente, vai ser difícil o senhor escolher algumas delas, tá? Mas fique bem à vontade para Pois não. escolher a que quiser, tá? Pois Então, não. gente, vou passar, sem mais delongas, a palavra para o doutor Tilson, já fazendo a seguinte pergunta, meu tio. O senhor se formou em 1966, Isso. portanto, a gente teve um golpe militar em 1964. Em 1968 tivemos o AI-5, o Ato Institucional número 5, que tirou aí várias garantias constitucionais. E eu imagino que iniciar uma carreira profissional, sobretudo como advogado criminalista, em plena ditadura militar, deve ter sido muito desafiador. O senhor se recorda de algum episódio nessa época do seu início de carreira que efetivamente as pessoas naquele período eram presas sem nenhum porquê, na verdade? Então, É muitas verdade. prisões arbitrárias, muitas situações de que requisitavam a atuação incisiva de um advogado criminalista. O senhor, ao ingressar na advocacia criminal nessa seara de uma ditadura militar, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Lembra de alguma coisa a respeito disso? Lembro, meu filho, eu devo inicialmente agradecer a você essa oportunidade de conversar com você e seus alunos, com jovens, a respeito dessa instituição que, para mim, é um estado de espírito, entendeu? A militância do advogado criminal, ela se ergue acima do normal em termos de advocacia no tribunal do júri. É pura emoção. O advogado do júri haverá de estar, antes de mais nada, vocacionado para o exercício da advocacia criminal, sobretudo com referência a essa maravilhosa instituição democrática que é o Tribunal do Júri. Então, eu quero, de plano, agradecer a você essa oportunidade e, com relação à sua pergunta, a sua colocação, eu diria que não sofri muita influência disso, não, por quanto, apesar da situação por que passávamos àquela época, as sessões do júri se realizavam normalmente, não houve solução de continuidade com relação a isso. E havia, naquela época, os advogados mais ligados a esse movimento da Revolução, entendeu? Que se consagraram, entendeu? Como advogados da Revolução, à época da Revolução. A mim, propriamente, pessoalmente, isso não teve muita influência, não. Entendeu, meu filho? Muito bem. Ótimo. Então vamos conversar assim. Eu fiz aqui conforme você colocou, eu fiz um organograma aqui, para seguir assim, aos poucos, quando formos conversando. Primeiro, estou colocando aqui a origem e a evolução histórica e atualização do júri. Evidentemente que eu tenho que ser um tanto quanto, diria assim, entendeu, sumítico quanto a isso, senão a gente ficaria somente o tempo todo falando É, sobre isso, porque verdade. o assunto, entendeu, demanda realmente uma análise profunda, demanda um estudo bem aprofundado do assunto. Mas, assim, a priori, entendeu, perfunctoriamente, eu diria a você que a origem do júri, entendeu? A origem do júri, ela conforme a colocação perfeita de
Carlos Maximiano. Esse Carlos Maximiano, ele, com autoridade de advogado, professor de direito penal, ministro da Justiça, ministro do Supremo Tribunal Federal. Portanto, no topo dessa autoridade, ele fez investigações, ele se debruçou sobre a problemática do júri para detectar sua origem. Ele concluiu isso em 1873, dizendo que, na verdade, o Instituto se perde na noite dos tempos, entendeu? E é difícil dizer-se da origem do júri. Do júri, nos moldes atuais, nem tanto. Mas, se se fizer a análise que ele fez, vai se ver que o colegiado julgando o cidadão vem do tempo de Moisés. Eu estou falando a você, então, 500 anos antes de Cristo. Já se tinha um colegiado com a conotação popular para julgar determinadas condutas tidas como ilícitas. Então, você tem um estudo que demanda e que lhe remete para 500 anos atrás, então você vai ver que se perde realmente na noite do tempo, entendeu? Mas, para fixarmos, então, um parâmetro, vamos nos transportar bem para adiante, já, entendeu? Para o ano de 1215, entendeu? Quando, na verdade, no Concílio de Latrão, entendeu? Foi estabelecido o Tribunal do Júri, mais ou menos nos moldes, entendeu? Que temos a organização hoje, entendeu? E o tribunal, em 1215, entendeu? Ele foi estabelecido para julgar crimes de imprensa, entende? E, posteriormente, entendeu? Estendeu esse julgamento para outros ilícitos penais. Entretanto, para efeito de a gente abreviar esse assunto, para a gente passar adiante, vamos nos fixar em 1822, quando, em junho de 1822, teria sido instalado o júri aqui entre nós, no Brasil, entendeu? Em 1822, para julgar os crimes também de imprensa. Muito bem. Já em 1832, época do Império, nós tivemos, entendeu, a instalação do júri, mais ou menos nos moldes de hoje, entendeu? E ele julgava também, entendeu, os crimes de origem, entendeu, a área criminal e os crimes também civis. Geralmente, os liberais indicam a origem do júri na época mosaica. Como disse para vocês. Mas vamos fixar no 1822, entendeu? Em 1822. Ótimo. Muito bem. A sua competência para os crimes que eu já disse de imprensa, entendeu? E, em seguida, veio a Constituição Imperial de 1824 e passou a integrar o Poder Judiciário como um dos seus órgãos, tendo a sua competência ampliada para julgar ações cíveis e criminais. E, em 1832, foi disciplinado pelo Código de Processo Criminal, o qual conferia uma ampla competência
só restringida em 1841. Após, meu filho, várias discussões quando da promulgação da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de 1891, foi aprovada a emenda ao artigo 72 e mantinha a instituição do júri. O júri foi, portanto, mantido e com a sua soberania. Entretanto, em julho de 1934, com a retirada, houve uma importante inovação. Com a retirada do antigo texto referente ao júri das declarações dos direitos e garantias individuais, passando para a parte destinada ao poder judiciário, Assim, no artigo 72 estava lá, é mantida a instituição do júri com a atribuição e organização que a lei lhe der. Agora, chegamos, entendeu, em 1937. E aí cabe uma análise mais demorada, em 1937, porque aí foi o Estado Novo, o estado de ditadura, entendeu? E quando se fala em ditadura, a gente tem o poder concentrado na mão de alguns. E em 1937, entendeu? Nós tivemos, então, a Constituição chamada de polaca, você sabe, porque, entendeu, inspirada, entendeu, na Constituição da Polônia, e por isso chamada de polaca. Então, em 37, a Constituição de 37 não se referiu ao júri, simplesmente não fez qualquer referência ao júri. Daí, entendeu? Daí veio à luz o decreto 167, instituído o júri, mas de forma lamentável por conta da ditadura. Deu uma estabilizada aqui no sistema. Pronto, voltou. Voltou o sistema aqui. O júri capenga. Pode falar? Continuando? Pode, acho que voltou agora. Pronto, pode prosseguir. Voltou agora? Pode prosseguir, acho que voltou agora. Voltou. Você está me ouvindo bem? O senhor me ouve bem? Tá, agora travou. Acho que travou aqui. Vamos ver se o sistema vai permitir a continuidade do Dr. Tilson. Não. Dr. Tilson, agora... você me escuta? Está me escutando? Estou escutando agora. Agora acho que estabilizou novamente. Não. O senhor estava falando, então, o senhor estava falando da Constituição de 37. Minha filha tá. Pronto. Vamos ver aqui, gente. Acho que está oscilando aqui a internet do Dr. Tilson Santana. E vamos ver se ele consegue estabilizar aqui. Estávamos, portanto, na explanação de que na Constituição de 1937 não havia previsão do Tribunal do Júri. Não, exatamente. E não havia previsão, escalou completamente. E... Foi a única Constituição, não foi, doutor Tilson, que não previu aí o Tribunal do Júri, foi a de 37. Exatamente, exatamente. Então, essa Constituição de 37 se omitiu completamente com referência ao júri. E aí veio à luz o decreto 167, visando, entendeu, exatamente, entendeu, a regulamentar o júri. Mas foi de maneira extremamente dolorosa para a instituição, porque você pode ter, para você ter uma ideia,
entendeu? Ela trazia como fundamento para justificar o júri o que se tem como absurdo, entendeu? O réu, o acusado, a ele competia provar a sua inocência, entendeu? Isso por conta, entendeu? Já agora eu estou me referindo, entendeu, ao Código de Processo Penal, que veio em seguida, em 1941, entendeu? E, infelizmente, esse Sim. Código de 41, ele teve uma inspiração no Código Rocco italiano, do ditador Benito Mussolini, entendeu? E Doutor Tilson, me parece que está tendo uma instabilidade no áudio. O áudio me parece que deu uma instabilidade. uma falha. No Tarsila, áudio. vem cá. Ajeita o fone para ver se não é o fone. Onde o A senhor conecta gente está vendo uma estabilidade no áudio. No áudio. É no áudio, Tarsila. É no áudio. Tenta sair e entrar de novo, Tarsila, para ver se melhora o áudio. Doutor Tilson, tenta sair e voltar de novo para ver se o áudio do senhor vai melhorar. Tá bom. Para ver se o áudio melhora. Tá. Gente, deu uma estabilizada aqui no áudio do Dr. Tilson, mas ele está explanando aí em relação ao Tribunal de Júri no momento em que houve a ditadura militar e não pôde aí, efetivamente não veio trazendo a possibilidade do Tribunal do Júri, tá? E aí veio implementar uma emenda que foi possível aí trazer a possibilidade do júri novamente, mas com a ressalva que o próprio acusado tinha que provar a sua inocência. Agora mandou aqui novamente. Vamos ver se melhora aqui. Melhorou, meu filho? Melhorou? Tá com chiado ainda, deve ser o fone aí do senhor. Tá com chiado. Talvez o cabo do fone, o cabo. Talvez esteja mal conectado aí, já falou aqui o técnico e músico Alexandre Dídero. Acontece ao vivo, quem sabe faz ao vivo. E ao vivo acontece. Tarsila, se tiver tira o plug e pluga novamente para ver se melhora. Tira o fone e coloca. Pronto, parou a chiada. Agora coloca novamente. É isso mesmo, quando coloca o fone, dá essa chiada. Trocar o fone. Tem outro fone aí? Tem outro fone aí? Pronto. Tem. Vamos trocar para ver se melhora. Vamos ver, tá bom. Mas é isso mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo acontece falha técnica. Live ao vivo. Seu evento jurídico presente na nossa live. Beleza, Jéssica? Vamos ver aqui, Tarsila agora está auxiliando. E agora? Agora tá mais limpo do que água cristalina. Agora está ótimo. Vamos lá? Pode prosseguir, pode retomar. Pois não. Então, dizia eu que em 1941, entendeu? Veio à luz, entendeu? O Código de Processo Penal, entendeu? Que teve como inspiração, infelizmente, o Código Rocco italiano, do ditador Benito Mussolini, cujo primeiro norteador, para se ter uma ideia, partia da presunção de culpabilidade,
E tem imagem de você, o sujeito tinha contra si, veja bem, tinha contra si deflagrado uma ação, a ele que competia provar a sua inocência, numa absoluta e incompreensível subversão da presunção de inocência. O indivíduo era considerado culpado até que ele provasse a improcedência das irrogações que eram irrogadas a ele. Entendeu? Então, é bom frisar isso, porque, entendeu, dá uma ideia de como as coisas, entendeu, vão ter que, de algum tempo, se ajustar a uma realidade melhor. Então, como é que podia o sujeito provar, ele, ao invés de o Ministério Público, o dono da ação, a que fazia a imputação, provar o quanto alegava, ao contrário, o sujeito era que teria que provar, então, ele era tratado, o réu, como um objeto do processo, entendeu? Era tratado assim, entendeu? Em detrimento de ser tratado como sujeito de direito. Não tinha garantia da ampla defesa, não tinha garantia da defesa, não tinha contraditório, a publicidade era mítica, o juiz natural, o processo era, então, de conotação extremamente autoritária, inquisitorial e secreto. O interrogatório, ato pessoal do juiz, e não admitia a intervenção das partes da defesa. E o Código nosso, por conta dessa herança maldita, até quando sofreu as modificações que persiste atualmente, entendeu? Era, entendeu, com essa conotação. O juiz, por exemplo, no artigo 186 do Código de Processo Penal, meu filho, advertia ao réu, veja que absurdo, que ele não estava obrigado a responder às perguntas que lhe seriam formuladas. Entretanto, o seu silêncio poderia ser interpretado em seu desfavor, com outras palavras que eu não estou reproduzindo fielmente, mas é isso que dizia. Ora, entendeu? Dizia assim, o seu silêncio poderá ser interpretado em seu desfavor. Meu Deus do céu, o silêncio tem a ver com a plenitude de defesa em certas circunstâncias, entendeu? Hoje, felizmente, com a mudança operada, entendeu? A partir da Lei 11.689, entendeu? A coisa mudou. Mesmo antes da lei, entendeu? Já alguns juízes, entendeu? Não liam por essa cartilha, entendeu? O momento do interrogatório é um momento de extraordinária importância para o acusado e pode, às vezes, entendeu? Às vezes ser uma tática, entendeu? De moralidade de preservar-se, entendeu? Para não falar, por exemplo, perante o juiz, deixar para fazê-lo perante o tribunal do júri, entendeu? Então, mas, felizmente, com a mudança introduzida pela Lei 11.689, isso está perfeitamente sanado, porque hoje, inclusive, diferente de antigamente, o interrogatório é feito após a coleta probatória, entendeu? Após a coleta probatória. Então, entendeu? O réu hoje é o último a falar, né? O júri é o réu último a falar, entendeu? Então, o juiz, entendeu? Inclusive, tem uma participação, entendeu? Bem discreta, entendeu? Ele deixa as partes, entendeu? Formularem suas perguntas à vontade, entendeu? Diretamente ao acusado, e isso foi muito bom porque, entendeu? Fez do interrogatório realmente, entendeu? A meu ver, entendeu? Um instrumento de extraordinária importância, entendeu? Com relação à plenitude da defesa. Tá certo? Doutor Tilson, então, meu filho, diga, vamos lá. Já que o senhor falou sobre a questão do Ministério Público ser o titular da ação penal, sim. Já passando para o nosso próximo tópico,
o que que o sim, senhor acha de o sim. advogado criminalista atuar enquanto assistente de acusação? Ora, a gente já tem o Ministério Público sendo titular da ação, já tem todo o Isso, aparato do Estado para poder aí, isso, fazer a sua isso. acusação, e ainda vem um advogado É, reforçando o certo. MP. O que, é que o senhor acha disso? Eu devo dizer, meu filho, que a gente, nessa live de hoje, vai ser impossível não ficar alguma coisa repetitiva em relação à live passada. Mas isso não compromete, entendeu, o Não, fulcro porque do são nosso, público, o público são diferentes. do nosso trabalho. Então, veja bem, você tocou num ponto que se me afigura extremamente, extremamente relevante. Primeiro, na minha opinião, entendeu? À medida em que o órgão titular da ação penal, com exclusividade, é o órgão do Ministério Público, presume-se, presume-se de que ele está absolutamente preparado para representar a sociedade. Não é verdade? Agora vem Com certeza. a lei ordinária, entendeu? E contempla, entendeu, a figura da assistência ao Ministério Público. Veja bem, o advogado criminal, e aí eu trago, como fizera na vez passada, eu trago para vocês terem uma ideia dessa coisa, de um advogado famoso, era também político, chamado Piero Calamandrei. Então ele dizia, com a propriedade, a meu ver, indiscutível, que a figura do advogado criminalista, aquele, sobretudo, vocacionado para o tribunal do júri, eventualmente na tribuna da acusação, se constitui numa antinomia, isto é, numa contradição insuperável, na medida em que, de repente, não mais que de repente, num caso eventual, ele vai seguramente entrar em testilhas consigo próprio. Ele vai ter que policiar-se, porque ele já se manifestou a respeito de um determinado tema criminal de uma forma, ao longo de todo um trabalho exaustivo durante um tempo longo e fez muitas e muitas vezes sustentação nesse sentido, e de repente Muda da água para o vinho. ele vai dizer, por exemplo, o amigo, colega, eminente advogado criminal que honra a nossa classe, Dr. Maurício Vasconcelos. Eu vou dizer isso porque esse é um caso emblemático aqui na Bahia, onde o doutor Maurício Vasconcelos funcionou na acusação, entendeu? Então, foi um caso emblemático que envolveu, inclusive, um delegado de polícia aqui de Salvador, entendeu? Eu vou me preservar com relação ao nome para não ferir sensibilidades, mas o que eu quero dizer foi um caso rumoroso e Dr. Maurício Vasconcelos sustentou a acusação contra esse profissional e traz à baila o Dr. Maurício, entendeu? Até um poema onde ele queria fazer, entendeu? Expressar o sofrimento das viúvas dos rapazes que morreram. Ora, eu aí perguntaria, e as viúvas dos casos que ele tantas vezes defendeu? E as viúvas que tantas vezes defendeu, como fica? Não cabe o Então, mesmo poema, né?
Eu mesmo já cometi esses pecados. Quero o quê que hoje, com a experiência que eu tenho, com o enfoque que eu tenho, eu concordo que é uma antinomia, que é uma contradição o advogado criminalista na tribuna da defesa. O lugar do advogado criminal é na tribuna da defesa. Aí sim, aí ele tem uma amplitude, aí ele pode até, e aí entra a problemática da plenitude da defesa, que a legislação processual prevê com relação não, a Constituição, entendeu? Quando eu falo no artigo 38, que dá as características da instituição do júri, entendeu? A plenitude de defesa, a soberania do julgamento, o sigilo das votações, entendeu? Esses assuntos que a gente pode, se você quiser, entendeu? Tratar, entende? Mas, Sim. com relação à presença do advogado criminal na tribuna do júri, é um contrassenso, é uma antinomia, é uma contradição insuperável. É essa a minha opinião. Eu já cometi esse pecado, mas hoje, entendeu, procuro me redimir dele e não aceitaria, hoje em dia, não aceitaria, entendeu, uma assistência de acusação. Diga, meu filho, Ótimo. mais. Registrada a sua opinião aqui. Agora eu vamos adiante. quero indagar sobre o seguinte questionamento. Com mudança na legislação, há agora a possibilidade de o réu julgado em plenário, julgado no tribunal do júri, cuja sua pena seja igual ou superior a 15 anos, já sai de lá preso. O que o senhor acha? Não. A Constituição Federal, entendeu, é de uma clareza que não comporta contraditório, na minha modesta opinião, entendeu? A lei é clara, para eu parodiar com aquele juiz de futebol. A lei é clara, entendeu? A lei é clara, entendeu? Ninguém, diz a lei maior, ninguém será considerado culpado senão depois de uma sentença condenatória transitada em julgado. Tolitor quaestio. Não há acordo, a meu ver, enquanto não se operar uma mudança nesse sentido. Entretanto, deva-se logo dizer que, por conta do artigo 60 da Constituição, seu parágrafo 4, salvo engano, entendeu, não permite essa mudança, entendeu, nesse quadro, entendeu, que estamos a comentar. Não é permitido mudar, entendeu? Então, portanto, é cláusula pétrea, entendeu? Não há como. Se tem que buscar soluções, entendeu? Outras alternativas à prisão, entendeu? O fato concreto é que, antes de que transite em julgado uma sentença condenatória, entendeu? É impossível, a meu ver, entendeu, falar, entendeu, numa prisão, salvo, evidentemente, as prisões cautelares. Essa tem uma outra conotação e, a meu ver, não tem nenhuma colisão, não há nenhuma contradição, entendeu? Portanto, entendeu, as prisões chamadas, entendeu, cautelatórias, entendeu? Essas têm razão, não colidem com o texto constitucional, por conta do artigo 312 do Código de Processo Penal, onde a prisão preventiva tem um corpo próprio, tem uma aplicação própria, entendeu? Ela para garantir a aplicação da lei, para garantir a execução criminal, para que o indivíduo não se furte a ação do processo, entendeu? Para garantir a ordem pública, enfim, entendeu? Mas isso é uma medida cautelar, entendeu? É verdade que ela tem parâmetros e não pode ser também arbitrariamente aplicada. Ela tem que obedecer ao princípio da fundamentação, entendeu? De modo que não vejo como possa prosperar essa proposição, entendeu?
Enquanto não se puder e não se pode, no particular, mudar a Constituição, o que prevalece, a meu ver, é a presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado senão depois de uma sentença transitória, uma sentença condenatória transitada em julgado. Agora, se você disser, mas, Tilson, no particular, sua opinião a respeito disso, fora dessa cláusula pétrea, se pudesse ultrapassar essa cláusula pétrea, eu diria que muitas vezes, entendeu? Em verdade, a instrução criminal, as duas fases do processo, a jus accusatione, entendeu? E a judicial causa resolvem o problema. Via de regra, meu filho, quando o processo chega para os tribunais, a matéria probatória já foi examinada, já foi exaurida, já foi esgotada. Os advogados... Não há o que se discutir mais. Não há mais o que discutir no ponto de respeito ao mérito. Só se justificaria a mudança por uma questão de natureza processual, uma irregularidade processual que justificasse, entendeu, a realização do júri. Mas fora daí, então, na verdade, entendeu, não tem mais o que se discutir. E aí poderia ser. Mas então, isso se esbarra... Se não houvesse a cláusula se fosse possível modificar, aí... eu vi alguma possibilidade disso, entendeu? Sem que me causasse nenhum constrangimento, porque é verdade, quem atua na área criminal sabe disso, que quando o processo chega nos tribunais, a matéria de mérito já foi toda ela esmiuçada, discutida, entendeu? E somente mesmo uma questão de natureza meramente processual, que poderia realmente inutilizar todo um trabalho feito. Mas, fora daí eu volto à vaca fria. Não há conversa, não há acordo, entendeu? Não pode, entendeu? Não pode executar, entendeu, a pena antes de que ela passe em julgado, antes que seja exaurida toda a messe recursal. Tá certo? Ótimo, vamos lá? Claro, muito claro. Outra indagação que eu queria fazer ao senhor que tem 54 anos de tribunal, ou de plenário, atuando aí no tribunal do júri, gostaria de saber o seguinte: há uma discussão ferrenha em relação à possibilidade do julgamento do tribunal do júri por videoconferência. Gostaria de saber da opinião do tribuno doutor Tilson Santana, se é possível um julgamento, doutor Tilson, por videoconferência. É o que se está discutindo em muitos estados da nossa federação. Então, há quem defenda que é possível e me parece que a maioria entende que não. Gostaria de saber da sua opinião se é possível o julgamento no tribunal do júri videoconferência. Eu diria a você o seguinte, que eu não pensei em viver para ver duas coisas. Primeiro, essa crise sanitária sem precedentes, entendeu? Onde o tal do vírus, entendeu? Virou o mundo, o planeta, de ponta a cabeça, entendeu? Trazendo para nós outros, para todos nós, uma situação realmente vexatória e que tem acarretado realmente, entendeu, muita inquietação no espírito de todos nós. Não pensei de viver para ver. E não pensei também de viver para ver uma aberração dessa. O júri é emoção pura. O júri é emoção pura. O júri, a vida do júri é a oralidade. Transformar o júri na sua estrutura,
transformar o júri na sua essência, transformar o júri na sua origem. Em videoconferência, eu disse na vez passada e vou repetir agora, é um tiro certo no coração do júri. É um tiro certo no coração do júri, é matar o júri na sua essência. O júri é emoção, o júri é oralidade. Mas, a propósito, vejam como as coisas mudam. Há um pronunciamento do próprio Conselho Nacional, do próprio Conselho Nacional de Justiça, dizendo o seguinte, preste bem atenção, vocês prestem atenção. Agiu bem o Conselho Nacional, veja, isso é do próprio Conselho Nacional de Justiça. Agiu bem o Conselho Nacional de Justiça em retirar de pauta o julgamento do ato normativo que previa a autorização de realização de sessão do julgamento pelo Tribunal do Júri por meio de videoconferência. De fato, essa proposta, por ser revestida de teratologia, sequer deveria ser cogitada. Porém, com a retirada de pauta, ao menos possibilitará à defesa a reflexão sobre o tema de extrema relevância da tradição jurídica. Como seria assegurada a incomunicabilidade dos jurados? Como assegurar que caso o jurado esteja em casa, não sofrerá interferência de pessoas estranhas ao julgamento na formação do seu conhecimento? O Tribunal do Júri Popular constitui o que há de mais sublime em matéria de efetiva democracia na administração da justiça. Para advogados vocacionados é o exercício do direito e da atuação profissional por excelência. A sua tradição remota ao julgamento do filósofo Sócrates. Muito bem, mas a propósito, isso é o Conselho Nacional de Justiça. Muito bem. Na esteira desse raciocínio, foi impetrado um habeas corpus de número 90.900/30 de 10 de 2008. Veja bem, um acusado, depois de já haver cumprido uma parte da pena, já mudando, portanto, de regime, a Defensoria Pública observou essa situação de o acusado ter sido interrogado por videoconferência e impetrou um habeas corpus e que foi esbarrado no Supremo Tribunal Federal. E o ministro Menezes de Direito, divergindo da relatora, a ministra Ellen Grace, concedeu a ordem, alegando que a lei estadual viola flagrantemente o conteúdo do artigo 22, número 1 da Constituição Federal, segundo o qual compete privativamente à União legislar sobre o direito civil, comercial, penal, processual, etc. Disse mais, quanto à conferência, o Pacto de São José da Costa Rica estabelece obrigatoriedade da presença física do réu perante o juiz. A possibilidade de videoconferência esbarra na disciplina constitucional brasileira e que o interrogatório via conferência padece de evidente nulidade. Os demais ministros acompanharam o ministro Menezes e o Supremo anulou o processo.
eu quero chamar a atenção de você, meu filho. Isso porque foi só um interrogatório. Isso que eu ia dizer. Eu quero chamar você que isso foi por conta do interrogatório. Do Imagina o julgamento. interrogatório. Ora, quem pode o mais, pode muito mais ou menos, se com relação ao interrogatório, anulou o processo a partir do interrogatório feito por videoconferência. Que dizer-se, então, de um júri realizado por videoconferência? Verdade. Então, o júri realizado por Verdade. videoconferência é eu diria, me permito a grosseria da expressão, uma excrescência. É um tiro certo, como eu repito, liquidar, bom seria que abolisse de uma vez por todas, então, o júri. Mas não uma pantomima dessas. Permitir o júri, como é que se realiza a plenitude da defesa nesse caso? Como se realiza? Verdade. Como se realiza aquela necessidade de o acusado estar ao lado do seu advogado. A propósito disso, vem a exclusão desse famigerado banco de réus, que não sei como durou por tanto tempo aquela figura do acusado sentado à frente da bancada da defesa, ladeado por 2 policiais, como se já tivesse sido condenado a alguma coisa. Mas hoje, felizmente, já se aboliu essa monstruosidade. Hoje, além da defesa técnica, entendeu? Além da defesa técnica, há também essa defesa pessoal, vamos dizer assim, do próprio acusado, que ao lado do seu defensor, ele é de extrema importância, ele fornecer dados, ele responder a questionamentos imediatos, em suma. Felizmente, essa parte está superada. Agora, a realização do júri por videoconferência, eu chego até a me irritar, eu chego até a perder a compostura, entendeu? Vocal, verbal, para dizer que isso é uma excrescência. Tá bom, meu filho? Eu acho que isso é um absurdo, entendeu? Vamos mais, vamos adiante. Vamos adiante, que eu quero, na segunda etapa da nossa live, eu quero que você traga os seus casos emblemáticos. Isso. Certo? Isso motiva todos nós, inclusive os estudantes. Vamos ver, eu selecionei aqui alguns casos, vamos ver. Tá bom, vai interromper, meu filho? Vai interromper? Não. Vou fazer só a última pergunta para a gente fechar a primeira etapa. Só vou te fazer uma pergunta que é na prática já da atuação do advogado no tribunal do júri. Deixa eu seguir aqui, sim, diga. Pronto. A importância do advogado na formação do conselho de sentença. Tá? Para quem nos acompanha, conselho de sentença, gente, são aqueles 7 jurados que vão julgar o processo. Né? São 25 jurados. Dos 25, são escolhidos 7 para comporem o conselho de sentença. A importância do advogado. Está aqui. Deixa eu repetir, filho. Está aqui. A importância do advogado na formação do conselho de sentença. Sem dúvida. Então, o advogado, como eu já disse, vocacionado para o júri, ele tem cuidados a obedecer no sentido de conduzir bem o trabalho que vai executar em defesa do seu cliente. Então, ele previamente, ele tem acesso, até porque quando da formação do corpo de jurado, ele é convocado, comparecerá ou não, mas ele é convocado, querendo participar. Então, o advogado, via de regra, ele tem em mãos, entendeu, a relação de jurados. Se a mulher for a ré, por exemplo, ele vai ver na lista se tem muitas mulheres, porque as mulheres, via de regra, salvo as exceções, ela vai, entendeu, ter um pouco mais de atenção com a mulher, com a sua igual, vamos dizer assim. Então, o júri, o que é que vai fazer o advogado? Ele vai tentar, usando da recusa, por exemplo, de tentar que a composição do júri tenha, na sua maioria, mulher. Então, ele vai
vai rejeitar, entendeu, o que tanto que a lei lhe permite, para ver se consegue formar um conselho de sentença de mulheres, entendeu? De outra parte, entendeu? De outra parte, se o crime, por exemplo, foi praticado, entendeu? Foi praticado contra um menor, aí a gente já sabe, entendeu, que a tarefa vai ser árdua, porque a tendência do júri, entendeu, é cobrar muito de quem pratica crime contra a criança, contra a menor, contra a mulher. Ah, você não me perguntou. Talvez a gente não sei se está aqui. E o juiz? E o juiz? Que influência pode ter o juiz? Que influência pode ter o juiz? Porque na postura atual, já dissemos isso, entendeu? Não sei se falamos, se não falamos, fazê-lo agora. Você sabe que o jurado recebe, entendeu? Recebe uma cópia da pronúncia. E não sei onde estava o legislador nesse momento e permitiu uma aberração destas, entendeu? O jurado tem uma cópia da sentença e nós sabemos a influência que tem para o jurado a figura do juiz. Ele tem um instrumento na mão no qual o juiz às vezes excede na linguagem e isso passou desapercebido, entendeu? Para o advogado, entendeu? Que não invectivou em tempo. Então, tem o jurado na mão a cópia de uma pronúncia, onde o juiz, já disse, às vezes se excede na sua linguagem, e isso não deixa de influenciar no espírito do jurado. O juiz falou, está falado. E o advogado não pode, sob pena de nulidade, diz a lei, se reportar ao conteúdo dessa peça instrumental de tamanha importância. Portanto, eu acho que aí, entendeu, o legislador, a meu ver, não foi muito feliz. Porque o jurado já fica influenciado, né? O jurado já fica influenciado. Mas não tem como deixar de ser influenciado, entendeu? Não tem como deixar de ser influenciado. E o juiz, entendeu? Às vezes, quem tem, como eu tenho, a experiência de tanto tempo, vê que às vezes o juiz toma, entendeu? Diga. Vai terminar aqui, o Instagram me deu aqui 20 segundos, aí eu vou fazer o seguinte, a gente vai terminar essa primeira etapa e eu vou religar para o senhor entrar só com os casos. Quanto tempo depois? Agora, na mesma hora, daqui a 10 segundos você já vai me ver de novo. Já tá bom, tá certo então. Aí Tá o senhor entra já com os casos práticos, tá certo?